Bom dia, irmãos, graça e paz. Glória a Deus, né? Porque podemos chegar aqui nessa manhã fria, mas bem gostosa, para estarmos na presença do Senhor. Vamos cantar, convido a ficar em pé. Esse hino diz para saudarmos o nome de Jesus. Que hoje seja um dia de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele nos tem feito, por isso vamos dar glórias a Ele. Orando hoje pela manhã, senti o desejo do meu coração de chamar você à frente no primeiro momento. Vem para frente, vamos nos ajoelhar aqui, vamos consagrar o nosso coração ao Senhor. Venha todos vocês, sem exceção. Vamos vir ao altar de Deus, vamos dizer: Senhor, eu estou aqui por sua causa, porque o Senhor tem me amado com um amor incomum, com um amor maravilhoso, com um amor sobrenatural, um amor que não pode ser descrito em palavras, um amor que é eterno, um amor que é perfeito. O Senhor entregou o seu Filho único, unigênito, único gerado de ti mesmo, para morrer em meu lugar, em meu favor. Por isso eu me achego, eu me aproximo do teu altar, para oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar então, meus amados. Senhor nosso Deus, não há palavras para dizer quanto nós somos gratos pelo presente da vida eterna.
nós estávamos, papai, destinados ao inferno por causa de rebelião, por causa de pecado. O nosso nome estava escrito no livro da desgraça, no livro de chamada do inferno. Mas o Senhor, por causa do teu grande amor, enviou o teu Filho, Jesus Cristo, e pelo teu Espírito, o Senhor nos fez entender a nossa condenação, a nossa rebelião, o nosso estado, e o Senhor nos fez olhar para Jesus e nele ver a vida. Aleluia, louvado seja o teu nome. Oh Deus, o Senhor nos atraiu a si mesmo, a ti mesmo, por causa de Jesus, por causa desse amor incontestável. Aleluia, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias te damos, papai. E ao cantarmos este hino que coroa o Senhor, nós não podemos fazê-lo de outro modo senão, ó Deus, prostrados diante do teu altar, prostrados diante do teu trono de glória. Seja reverenciado, seja respeitado, seja temido, seja elogiado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos reconciliado, papai. Muito obrigado. Senhor, nos oferecemos agora como sacrifício vivo, santo e agradável, através de uma decisão racional, um culto racional, inteligível, Senhor, e apresentamos a nossa mente, Senhor, para ser renovada com os valores da tua palavra. Recebe o culto que nós te prestamos. Nós queremos dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque em vários países o teu nome sequer pode ser pronunciado. Os nossos irmãos são fugitivos, são réus, são atacados, estão morrendo, Senhor. E nós temos tamanha liberdade de ir e vir à tua casa. Seja louvado o teu nome. Obrigado por esta família maravilhosa, irmãos e irmãs, imperfeitos todos como somos, papai, mas desejosos de alcançar a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Por isso, banha-nos mais uma vez na tua graça e despeja poderosamente do teu Espírito sobre a nossa vida. Que nós saiamos daqui, Senhor, transtornados, papai, que a nossa alma se convulsione no sentido de querer dar mais, de ser verdadeiramente discípulos teus, Pai. Recebe a honra, a glória e o louvor a ti destinados. Muito obrigado, Senhor. Nós oferecemos a cada família uma palavra de bênção, Pai, que a tua bênção, que a tua unção, que a tua visitação seja sobre cada filho, filha tua, presentes aqui, e que nos vem pela internet, pela televisão. Opera, trabalha singularmente, a fim de que o teu nome seja conhecido entre todas as nações. Traz, Senhor, paz para o coração dos nossos amados. Traz, Senhor, uma palavra nova. Traz respostas para o coração. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode se levantar, meu amado. Aleluias. Glórias a Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes percebemos que parece um mar bravio, revolto. E os discípulos do Senhor Jesus passaram por experiências assim, de estarem ali no mar da Galileia, uma situação geográfica em que há ventos muito fortes, tempestades que se avolumam repentinamente, sem esperar, sem aviso prévio. E ali os discípulos estavam quase mortos de medo, mas o Senhor acalmou. Interessante, meus irmãos. Antes de acalmar o mar, o Senhor acalmou o coração dos discípulos. Não temam, sou eu. É isso aí. Antes do Senhor lidar com a provação, Ele lida com quem é provado. E Ele declara paz para o nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos cantar Sossegai. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se diga que morramos, podes assim
dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu, e vai. Os povos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem invadir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu, e vai. Os povos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá afundar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu, e vai. Os povos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Parabéns, um grande coral. Pode assentar-se, meus amados. Olá, nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Semana passada tivemos mais uma edição do Congresso Arte Vida. Confira!
conhece o Dia do Quilo, promovido pelo Multiministério da Igreja? Pois é, os adultos podem participar trazendo alimentos para aqueles que estão precisando e não podem comprar. Mas as crianças também podem ter esse privilégio. Elas precisam crescer, aprendendo que alimentar-se não é natural, que existe um Deus que abençoa, os pais que trabalham e preparam a comida. Existem pessoas que passam por dificuldades e precisam que compartilhemos o que temos com elas. Isso as torna menos egoístas, mais sensíveis e gratas. Você quer que seu filho seja assim? Leve-o ao armário e escolha alimentos que possam ser doados no Mini todos os segundos domingos do mês. Peça uma sacolinha no segundo andar e devolva cheia de alimentos e muito amor para dar. Anota aí, Dia do Meio Quilo, todo segundo domingo de cada mês no segundo andar. Nossos 21 dias de jejum e oração se encerram neste fim de semana, mas o projeto Natanael Alcançando Amigos continua. As células ainda têm até o próximo sábado, dia 5 de julho, para realizarem a Célula do Amigo. Vamos continuar orando pelos amigos que colocamos no cartão da conquista e já confirmar com eles a data do culto do amigo, próximo domingo, dia 6 de julho, ou no dia 12 de julho, sábado. Vamos fazer a nossa parte, pois Deus certamente fará a dele e alcançaremos muitos amigos para a sua glória. Sábado que vem, dia 5 de julho, tem Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos completos. O investimento é de apenas R$50, mas se liguem, as vagas são limitadas e já estão acabando. As inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Mais informações com a tia Tati. Nesta quinta-feira, dia 3 de julho, tem culto de apresentação de crianças a Deus. O Mini convida a toda a igreja e também os parentes e amigos das crianças que serão apresentadas para comemorar nesse dia. O culto de consagração acontecerá às 7h30 da noite aqui no templo. Gostaríamos de lembrar que, conforme convocação feita na semana passada pelo presidente da igreja, pastor Gilson Breder, nessa segunda, dia 30, teremos reunião do Colégio Pastoral às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, Assembleia Regular do mês de junho. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirobatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bem paulista hoje, né? Olhei para fora e falei, olha, isso é para matar a saudade. Se é que eu tenho? Não, aqui é muito bom, gente. Campo Grande é muito bom. Eu amo essa cidade. Calor dela, né? E hoje estamos juntos aqui para a gente aprender e relembrar verdades que nós cremos e já aprendemos. Hoje as crianças estarão aprendendo uma história muito linda. Nós terminamos uma série de revistas e estamos, nesse período de julho, estudando o livro de Atos. E em agosto nós estaremos começando uma nova série de revistas. Estudando o livro de Atos, hoje a história é sobre Pedro, aquela circunstância em que ele foi preso. Ele foi preso por quê? Porque naquela época houve uma grande expansão da igreja do Senhor Jesus. A igreja havia sido impactada com a presença e a ação do Espírito Santo e o crescimento da igreja foi muito grande. Para a gente poder imaginar, seria aqui na igreja, aqui na nossa cidade, por exemplo, se todos nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, nós estaríamos ganhando pessoas para Jesus e a igreja do Senhor Jesus estaria crescendo muito. O que aconteceria com as religiões já existentes, os templos e os religiosos que dirigem essas religiões? Como que eles ficariam? Nós temos visto hoje já, no Brasil, uma situação semelhante àquela de Pedro. O governador, o Herodes, ele começou a olhar e ver que as pessoas estavam
que os religiosos da época estavam assim nervosos por causa do crescimento da igreja do Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer o quê? Usar a lei para impedir que o evangelho crescesse. Então eles começaram a falar, essa religião vai contra os costumes judeus. Então é correto prender, é correto matar. Quem faz isso? E nos dias de hoje, nós estamos vendo sinais de situações parecidas como essa. Estão usando a lei para impedir que os cristãos, que os pastores preguem a palavra. E vocês sabem a respeito do que eu estou falando. Me pediram amanhã para fazer uma entrevista sobre a palmada. Preciso de oração. Por quê? A Bíblia ensina que você deve corrigir. Não com a palmada, claro, mas a Bíblia institui um instrumento e tal, para você fazer isso. E aí, o que o governo faz? Para agradar a multidão, ele institui leis, até porque eles pensam isso, e aí vão barrando. E se o povo de Deus fala, não vou fazer isso, que está na lei, eles vão falar, então vocês estão fora da lei, vocês serão presos. Foi isso que aconteceu. Pedro foi para a prisão, porque estava vivendo o evangelho de forma integral. E aí a igreja do Senhor o que fez? Se reuniu numa casa e começou a orar. A ideia que se tem é que havia uma oração constante. Provavelmente saía um grupo, entrava outro, fizeram tipo 24 horas de oração lá naquela casa. E Deus operou por causa da oração. Quem vive de oração vê milagres acontecerem. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e a Aline estava chorando demais. Ela estava assim, deformada, o rosto deformado, porque ela estava chorando compulsivamente. E embrulhada num lençol, eu cheguei, tive um susto. Falei, meu Deus do céu, morreu pai, mãe, pai não, porque mãe também não, porque eu estava lá. Mas falei assim, morreu alguém, ou muita gente, sei lá. E aí ela me mostrou a revista e tinha aquela guerra entre os sérvios, né, e a Bósnia, acho que é isso. E tinha havido aquele massacre, uma bomba, acho que da OTAN, tinha caído em cima de civis e tal. E ela chorava muito. E ela queria ir para lá. Eu falei, mas filha, eu quero ir agora, mãe, eu quero ir agora. Eu falei, filha, é melhor... Ao invés de você querer ir agora, que você não vai conseguir, e se você for para lá, você vai ter que enfrentar a ONU para ir, para ajudar. Imagina quanto tempo vai demorar. Não dá. E ela não parava de chorar. Eu falei, nós vamos, mas vamos na oração. Aí abracei com ela e começamos a orar. Falei, Deus, nós não podemos ir, mas o teu Espírito pode ir. O Senhor pode ir debaixo das pontes onde as pessoas estão escondidas, nos escombros das casas, debaixo de buracos, onde estão feridos. O Senhor pode mostrar onde existe pão para quem está com fome. Ó Deus, dá alento. E começamos a orar. E ela foi ficando calma, Orei com ela para ela ficar mais calma e ela dormiu. E eu tive, enquanto eu estava orando, eu sentia como se fosse alguma coisa branquinha, assim, meio... pousando e andando por baixo de pontes e tudo mais. Eu creio que o Espírito Santo de Deus foi lá naquele lugar. A oração, ela é subversiva. Eu entro no gabinete da Dilma para orar se eu quiser. E nós temos, como igreja, perdido a oportunidade de ter grandes experiências de oração, milagres, porque não cremos no poder da oração. Nós deixamos a sociedade do jeito que está por nossa causa. Os nossos filhos não têm vitória na escola, não têm vitória no temperamento, porque nós não levamos tudo em oração e não levamos os nossos filhos a orar por aquilo. Por causa disso, nós temos perdido a oportunidade. Se muita coisa não acontece na sua vida, para pensar o quanto você está investindo em oração para obter esses milagres. Então, essa história é para nos chamar a atenção e nos desafiar a termos vitória na oração. Eu creio na oração. Eu já tive vitórias assim grandiosas com a oração. Eu sei que muita gente aqui também já teve. A gente conhece alguns, né, que a gente conversa um pouco mais, a gente sabe disso. Mas toda a igreja, vamos acreditar na oração e nós veremos milagres também. Vamos ficar em pé?
Vamos ler nós vamos ler o versículo de hoje, e aí depois eu vou pedir para que cada pai fique com o seu filho para orar por ele agora. Cadê os filhinhos? Vão sentar com o papai e com a mamãe agora. Isso. Cada um com o seu. Vamos ler o versículo de hoje. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12, 5. Vamos orar? Deus querido, cada pai agora está com o seu filho, colocando as suas mãos sobre eles. Ó Deus, abençoa cada pai, cada filho agora. Ó Deus, que esses pais sejam sábios, ó Deus. Que todo o conhecimento e experiência que eles têm tido com eles mesmos, ó Pai, sejam passados para os seus filhos agora. Ó Deus, abençoa cada menino, cada menina que veio hoje à igreja. Cada pai, ó Deus, que não ficou com dó do seu filho, deixando na cama, mas trouxe por amor, porque sabe que aqui ele vai ter muito mais do que um pouco mais de sono na cama. Obrigada, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa dar vitória para esses pais que foram além, ó Deus, trouxeram os seus filhos. Ó Deus, dá sabedoria a eles, dá vitória. Mostra, ó Deus, o caminho da oração como uma ferramenta poderosa para ter vitória, para ajudar os seus filhos, para ajudar na sua casa, ó Deus, a ter, ó Deus, aquelas coisas que eles estão orando, Senhor. Abençoa, dá vitória para cada família, Senhor, a todos nós, aos nossos facilitadores, que a tua mão, que o teu Espírito, ó Pai, que está presente na vida deles, seja muito forte a ação agora dele na presença, na vida desses facilitadores, agora que eles vão ensinar uma história tão maravilhosa, Pai, que eles sejam, ó Deus, cheios de Ti, que falem com ousadia, intrepidez, como os apóstolos falavam. Eu te peço no nome santo de Jesus, amém. Vamos receber então os pré-adolescentes. Uma salva de palmas às nossas crianças, aos pais que trazem as crianças, aos pais que ajudam no mini, aos professores, que a unção do Senhor esteja sobre a vida deles, para ensinar com sabedoria, com graça, as nossas crianças. A Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém? Pode se assentar. E às vezes os pais precisam de sabedoria de como fazer o cultinho doméstico com o seu filho. E eu e a Márcia oramos, porque é fácil fazer culto às vezes para o adulto, já estamos acostumados. Mas para a criança nós temos que falar a linguagem dela. E vem tantas perguntas que você não espera. Então você precisa realmente revelação do alto. Mas como é gostoso quando a gente começa a ensinar a criança. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando se envelhecer, não se esquecerá dele. Amém? Mas nós também temos que voltar a ser criança, sabia? O apóstolo São Pedro, ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. Nós precisamos desejar também a palavra de Deus. Se os nossos filhos e os nossos netos não nos virem lendo a palavra, orando, como eles serão homens e mulheres de oração, que amam a palavra do Senhor? O maior ensinamento é o nosso exemplo. Alguém já disse 3 coisas que os pais devem deixar para os filhos: exemplo, exemplo e exemplo. E assim também os tios, os avós, você que tem jovens e crianças que olham para a sua vida e te veem como espelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ser o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, na doutrina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Amém?
Você foi escolhido, você foi levantado, você foi salvo para ser o exemplo dos fiéis. Amém? Nós vamos ter um momento agora de oração pelo projeto Natanael, projeto que visa alcançarmos amigos, familiares para o nosso Senhor Jesus. E nós vamos agora nos colocar em pé, orarmos pelo projeto Natanael, pelo culto do amigo, que será no dia 6, no dia 12. E também vamos orar de uma maneira muito especial, meus irmãos, pela família, por famílias de nossa igreja que perderam um ente querido. Nós tivemos nesta semana a perda da nossa irmã Exir Naara, irmã Naara, muito ativa na nossa igreja, muitos anos, a família toda envolvida aqui na igreja, e nós vamos orar pela família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Também o pastor Gilson acabou de me dar um recado também, o irmão João José, da célula do Paulo e da Cida, partiu, o pastor William está ali, fazendo o velório. A Bíblia diz, em Apocalipse 14, versículo 13, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém? Então vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, porque não há outro lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho nos seus altares, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui há alimento para a nossa alma, aqui há força que nós precisamos. O Senhor renova as forças àquele que está cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. É aqui que somos renovados na presença do Senhor, é aqui que juntamente com os irmãos adoramos o Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. É aqui também que nós podemos orar juntos, ó Pai, pelas necessidades dos nossos queridos irmãos, e de uma maneira especial oramos pela irmã, pela família da irmã Naara, Senhor. Ó Deus, como esta irmã é bem-aventurada, Senhor. Ela está agora descansando e as suas obras a acompanham, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por tanto tempo conosco, nas visitas, no trabalho da igreja, edificando, nas células, acompanhando, quantas vidas ali chorando, dizendo, olha, eu conheci Jesus através da Naara. Ó Pai, que cena linda, aquele centro de recuperação, ó Deus, entrando ali no velório, ó Deus, e dizendo, a Naara sempre nos ajudava, quando as crianças estavam faltando leite, a gente ligava e ela nos ajudava. Pai, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, porque a tua serva combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Ó Deus, ela está no melhor lugar, ela está nos braços do Senhor, como Paulo diz, melhor eu partir e estar com o Senhor, porque me é muito melhor. Ó Deus, mas a família que fica, sofre, sente a saudade, a dor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo, consolando, renovando, ó Deus, a fé, através do exemplo que a Naara deixou, Senhor. Nós sabemos que as suas orações continuarão, ó Pai, surtindo efeito pela igreja, pela sua família. Abençoa a vida do irmão João José também, ó Pai. Neste momento a família está ali, tem misericórdia, Deus. Usa a vida do pastor William, que traga uma palavra de refrigério, de esperança, de certeza de um reencontro no céu. Que os familiares, aqueles que ainda não te conhecem, possam, através deste momento de dor, ter uma experiência real com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Colocamos as famílias também que estão com o ente querido, ó Pai, hospitalizados, enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja a irmos até eles. Muitos não podem vir até
esta casa de oração, até a igreja, a congregação. Mas, Pai, nós podemos ir até eles, ó Pai. Levanta mais equipes de visita, Senhor, para estarmos indo nessas casas, indo nesses lares, visitando, como a Tua palavra diz: estive enfermo e foste me visitar. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos viver verdadeiramente a religião que agrada o Senhor, como está escrito em Tiago 1:27, que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visita com Teu Espírito Santo, com a Tua presença, mas usa a Tua igreja, usa o Teu corpo, as nossas pernas, as nossas mãos, ó Deus, a nossa boca, para dizer uma boa palavra ao que está cansado. Senhor, em nome de Jesus, colocamos também o projeto Natanael. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos muitas vidas para o Senhor. Vai preparando os corações, vai preparando quando eles receberem o convite para a célula, para o culto do amigo, que caia por terra toda resistência, toda dificuldade, toda barreira. Traga muitas vidas, ó Pai. Ó Deus, acrescenta as almas que hão de se salvar, ó Pai. Abençoa o culto do dia 6, do dia 12, que seja um culto poderoso, cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Vai abençoando o louvor, a direção, a palavra, a ministração. Ó Deus, queremos, ó Pai, que seja realizada uma grande festa no céu, que são vidas rendendo aos pés do Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Agora neste momento também, recebe os dízimos, as ofertas do Teu povo. Ó Deus, aqueles que com gratidão, aqueles que irão semear no reino do Senhor, para colher como a Tua palavra diz, aqueles que vão estar depositando aqui a sua oferta, o seu dívido, a sua oferta missionária de fé, ó Deus, porque já tem recebido muito do Senhor, como forma de gratidão, de dependência e de reconhecimento que nós não podemos receber nada se do alto não nos for dado. Te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor neste momento, enquanto nós estaremos trazendo os dízimos e ofertas. Pode se assentar, mas mesmo assentado, com toda a reverência na presença do Senhor, ofereça a Deus um louvor, uma adoração em espírito e em verdade. Em Cristo, em Seu nome confiar, aceitar os Seus ensinos e as promessas dele.
Louvado seja o nome do Senhor. E como a nossa fé vai crescer? O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos convidar neste momento para uma participação especial os cantores da esperança. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses irmãos que dedicam tempo ensaiando e visitando as igrejas, adorando e louvando ao Senhor. Você pode se assentar. Enquanto os cantores da esperança estão vindo à frente, nós queremos nesta manhã conhecer e cumprimentar as pessoas, os que estão nos visitando, os nossos convidados, amém? Você que está aqui na nossa igreja nesta manhã e não é membro desta igreja, mas está aqui, se coloque em pé para que a gente possa conhecê-los, cumprimentá-los, amém? Ali tem uma jovem senhora, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Lá no fundo também, mais alguém? Mais alguém? Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sintam-se na casa do papai. Cantores da esperança. Bom dia. Estamos muito felizes de voltarmos aqui, não é? Nosso ministério tem nos levado a muitos lugares e a gente sempre gosta de estar aqui. Aqui é a nossa origem, né? Começamos há 34 anos ensaiando aqui no piano da primeira igreja. E sempre é motivo de muita alegria a gente rever gerações que vão sendo acrescentadas ao povo de Deus aqui. Mas é também muito bom a gente rever aqueles amigos, irmãos que nos conhecem desde a adolescência, e alguns que a gente os conhece desde a adolescência já estão com o cabelo mais branco que a gente. Então nessa manhã nós queremos escolhemos cantar pelo friozinho lá fora, vamos cantar a capela hoje, para que a voz seja o elemento que aqueça o seu coração e também que nos leve mais perto de Deus nessa manhã. Vamos cantar um hino chamado Ó que Esperança. Há um outro hino que gostamos de cantar, que é o segundo hino. Ele diz: será de manhã, no começo do dia? Será quando a luz pelas trevas penetra? Ou será à noite que nos encontraremos com o Senhor Jesus? Basta que estejamos preparados. Queremos cantar Ó que Esperança. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações aqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. No mundo inteiro a ti se dobrará todo joelho e com louvor, e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, vem reinar em nós aqui, pois queremos declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Será de manhã, no começo do dia,
os anjos na glória receber deste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó gozo sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perpétua vida, e todos nós formos morar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Há uma terra além do rio, de perene suave estio, onde só a fé nos levará, enfim. Lá estaremos entre os santos, entre músicas e cantos, quando o sino soar pra ti e para mim. Não ouvis, irmãos, cantando, anjos não ouvis cantando, glória, glória, meu Jesus chegou enfim, chegou enfim. Esse tão ansiado por vir, para além do rio fluir, quando o sino soar pra ti e para mim. Não há mais dor nem pecado nesse porto desejado, quando nosso barco singra ao mar sem fim, fluiremos às delícias doces paternais carícias, quando o sino soar pra
cantando, anjos não ouvis cantando. Glória, glória, meu Jesus chegou enfim, chegou enfim. Nesse tão ansiado por vir, para além do rio fluir, quando os sinos soar pra ti e para mim, quando os sinos soar pra ti, soar pra ti e para mim. Amém. Glória a Deus. Os irmãos vieram até uniformizados da seleção brasileira, é isso, né? Que sufoco ontem. Tá vendo como é que é? Glória a Deus pela vida desse ministério e pela amizade em Cristo Jesus que nos une há muitos anos. Já tivemos oportunidade de trabalhar com alguns irmãos durante muito tempo, com muitos ministérios também. Continuem firmes. Nós estamos num tempo em que temos orado, e este domingo faz 21 dias que nós começamos os nossos 21 dias de oração, intercessão. Fizemos um relógio de oração. Quando os irmãos entram ali, podem ver esse relógio de oração ali. 24 horas orando para que Deus possa agir. E Deus já tem feito muitas coisas em nossas vidas. E a gente precisa estar sempre atento e sensível à voz do Espírito. Eu ia pedir para os irmãos, eu não sei se temos o PowerPoint aí, eu enviei, mas eu acho que eu enviei um pouquinho, era ontem à noite. Ah, tem, olha, tá vendo? Essa produção é demais, hein, gente? Eu não sei se dói no seu coração ver algumas coisas que acontecem, como o divórcio. A Bíblia, quando Jesus vai falar de adultério e divórcio no Sermão do Monte, ele fala que essas coisas, ele apresenta um assunto, esse tema, um atrás do outro, mostrando a ligação que tem entre essas duas coisas, o adultério e o divórcio. E a gente vê que hoje o adultério, ele foi vestido com uma outra roupa para não ficar tão feio assim. Às vezes a gente vê até em novelas, aliás, eu estava vendo que um dos homens que mais faz novela nesse país é considerado um dos 5 homens mais influentes na nação, porque através das novelas ele influencia o comportamento do brasileiro. E a gente vê muito em novelas e filmes, tentando colocar uma outra roupagem para o adultério, e Jesus diz que mesmo assim ele é pecado, e a palavra de Deus nos diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, e a palavra de Deus não mudou, apesar de uma moda aí do universalismo, né, que é uma teologia que diz que Deus vai dar um jeito de pôr todo mundo no céu. E começa a ficar menos dolorido para você quando você ouve falar de divórcio, quando você ouve falar de adultério. Com relação às drogas, antes esse era um assunto até assim, puxa, ele está usando drogas, meu Deus do céu.
Hoje isso só acontece quando a pessoa começa a roubar em casa, né? Mas também é só para a família, porque os outros, a sociedade tem essas pessoas, a gente tem que aceitar. Há políticas públicas, por exemplo, de ajudar. Por exemplo, uma das políticas públicas é de liberação do uso da maconha, né? Então não dói mais no coração. Quando você vê um jovem fumando maconha, fala, até é da idade, né? Que legal. E aí, vamos deixar, já que ele usa aí. E é incrível a nossa falta de preparo, e talvez de cultura brasileira, porque o brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo, e a gente não saber, e poder um pouquinho fazer comparação, e fazer um estudo um pouco mais profundo, sobre qual foi o resultado da liberação das drogas em países que já fizeram isso. E a gente vai ver que a coisa em si mesmo não foi resolvida. A gente vê tanta promiscuidade, né, na rua, que está sempre conectada à violência. Eu converso com alguns policiais, eu conheço alguns delegados, que eles sempre dizem assim, olha, se você for ver, sempre está ligado uma coisa, onde tem droga, tem prostituição, e onde tem prostituição e drogas, tem violência. Isso vai ficando meio comum assim para a gente, e nós vamos ficando com a mente um pouco, com a consciência um pouco assim, cauterizada com essas coisas, e nós não nos importamos tanto, né? Afinal de contas, tem tanta anestesia para ir, por exemplo, como com relação à corrupção. Há uma discussão muito grande, eu não sei quantos de vocês assistiram um vídeo chamado Sorry Seleção, que era uma moça que estava na casa dela, e chegou o pessoal para torcer pelo Brasil, e eu disse, gente, dessa vez eu não vou, e ela estava fazendo justamente, estava vendo como foi utilizado tanto dinheiro para a Copa do Mundo, e ela estava dizendo assim, não, mas eu não, dessa vez eu não vou passar. E as pessoas, ai, que chato, o que tem torcer e tal, não sei o quê. E aí no vídeo ela vai mostrando, ó, o que tem torcer, enquanto a gente torce, tantas pessoas ficaram sem casas, enquanto a gente torce, e parece que é assim, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, está tudo resolvido. É uma questão para se pensar, porque a gente não pode se esquecer da corrupção. E isso não é só para país de terceiro mundo. Um jornalista europeu, ele fez uma matéria sobre a importância que teve para a França ganhar aquele campeonato mundial, no momento de depressão social, depois que a França ganhou o campeonato mundial, os próprios franceses deram uma esquecida da crise francesa e ajudou a melhorar na autoestima do francês. Mas esse mesmo jornalista mostra que isso teve um efeito muito passageiro. As pessoas estiveram ali, mas a França não tinha saído daquela crise que ela tinha envolvido, e as pessoas voltaram a ter sérios problemas e olhar para os seus próprios problemas. Eu vi um comentário, né, da pessoa do governo com relação à FIFA, e a resposta, sim, porque teve alguns meses atrás que a FIFA estava preocupada que o país não estava se envolvendo com a Copa do Mundo como a FIFA esperava que o país se envolvesse. E alguém respondeu, nossa governante respondeu que, não, é só começar a Copa, eles esquecem de tudo e vão se envolver. E como se dissesse assim, não, tudo isso aí que eles estão fazendo de protesto, contra a corrupção, vai passar, é só dar pão e circo que a coisa fica... Às vezes a gente começa a se esquecer do desemprego, da pobreza e da miséria da nossa nação. A gente se esquece que há poucas semanas atrás teve uma portaria que era praticamente a liberação do aborto. É uma portaria que descriminalizava o aborto. E teve muitos líderes dessa nação, tanto evangélicos quanto católicos e espíritas, que se levantaram contra aquela portaria. O movimento, graças a Deus, foi liderado pelos evangélicos, inclusive na Câmara e no Senado. Teve um senador nosso que
que meteu a boca, ele é muito falante, né, e inteligente, e ele falou, e aquela portaria, logo depois, na semana seguinte, ela foi tirada, e porque nós nos manifestamos, porque a portaria era assim, ó, se alguma mulher chegasse no hospital do SUS e dissesse, ó, fui violentada, não, pode tirar, ela disse que foi sem consentimento. Como assim? Sem ter um processo, ter testemunha, corpo de delito, nada, não, era só a palavra dela. Isso, claro, que era a descriminalização do aborto. E eu mesmo estive numa reunião com a ministra do governo, onde estava o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a presidente da Federação Espírita do Brasil, e eu estava lá participando juntamente com o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, eu estava representando a Confederação dos Pastores. E foi prometido, porque nós temos um documento assinado pela presidente, que durante o governo dela, ela não sancionaria nenhum projeto que pudesse liberar o aborto, descriminalizar o aborto. E aí a gente lembrou do documento que ela tem assinado, né? Mas, amados irmãos, parece que com o tempo passa, a gente diz, não, e a gente usa até versículo bíblico, né? A gente diz assim, não, o mundo jaz no maligno, o que é que a gente pode fazer? Bom, o mundo jaz no maligno, mas a igreja é sal e luz. E enquanto nós não formos arrebatados dessa terra, nós temos que cumprir o nosso papel de sermos voz profética e a gente lutar contra todas essas coisas que estão por aí. E a gente vê, né, mesmo as famílias passando por momentos tão terríveis, amados irmãos, converso com, apesar de não estar trabalhando mais diretamente, assim, hoje estou mais na supervisão, mas ainda tenho a oportunidade de conversar com tantos adolescentes que são órfãos dentro de casa, pais totalmente ausentes, principalmente o pai, e perde-se a figura do pai. E se você conversar com todas as pessoas que nos procuram ajuda, por exemplo, que estão no homossexualismo, mas não gostariam de estar, e hoje até estão querendo tirar a liberdade da pessoa de escolher a sua própria sexualidade, sua opção sexual, né? Não, os caras homossexual deixa, e se, por exemplo, uma psicóloga que hoje está sofrendo um processo muito grande, porque ela trabalha dizendo, olha, mas e se o homossexual quer sair, procura ajuda? Não, isso não é caso para psicologia. E aí, então, a gente vê tantas coisas assim, mas com a maior parte dessas pessoas que nos procuram, que dizendo assim, ó, eu tenho esse problema, que para ele é problema, para ele é pecado, para ele acha, ele crê nisso e quer ajuda para sair daquilo. A maior parte desses casos, aliás, eu não conheço nenhum que eu tenha atendido que não seja assim, o problema está com a figura do pai. E não adianta a gente pôr lei para dizer sim ou para não, porque a lei, ela não vai tirar isso daí. Obviamente, a lei tem outro propósito, mas não vai curar ou não curar a pessoa. E a gente vê lares assim, e dói no coração. E deveria doer mais no nosso coração, mas parece que a gente vai tomando uma anestesia de religião, e se está tudo bem com a gente, para que a gente se importar? Não é verdade? Mas a gente precisa se importar, porque se essas coisas que eu te falei está doendo no teu coração, então eu sei que você é uma pessoa apaixonada por vidas, apaixonada por pessoas. Pessoas que são apaixonadas por pessoas, elas agem segundo Jesus age. Nós temos uma frase de identidade da nossa igreja, que é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja que é viva e é apaixonada por Deus e por pessoas, ela se importa com essa situação e vai atrás e luta. E nossa igreja, durante esses meses, estamos passando pela etapa do semear, que é a evangelização. Abril, maio, junho e julho, ali faltou julho aqui no PowerPoint, né? Mas ali no nosso painel está certinho. Abril, maio, junho e julho, nós estamos com foco de evangelização, e com certeza é a tarefa prioritária
dessa igreja. Por isso que nós estamos em 21 dias de oração, pelas vidas que Deus vai alcançar durante esse tempo que nós temos evangelizado. É óbvio que esse é um foco, mas não quer dizer que nos outros dias, agora passou o foco, não vou mais me importar com as pessoas. Não, isso é apenas para nós irmos guardando na memória, trazemos a memória. É por isso que nós estamos orando, porque tudo é alcançado primeiramente na oração. Nós vamos anunciar o plano de salvação e depois integrar essas pessoas. Sabe por quê, amados irmãos? As pessoas que são apaixonadas por Deus e por pessoas, elas não perdem o foco. No futebol o foco é fazer o gol, né? Nós torcemos muito para que o Brasil ontem fizesse aquele gol que não saía, e depois logo, como o Chile também, então o foco dele era fazer o gol, ele foi lá e fez o gol de novo. Aí começou a bater aquela coisa, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e muita torcida. E ainda bem que o Júlio César estava inspirado, né? E defendeu aqueles pênaltis lá, porque senão já era, né? Já foi. E o nosso foco na vida, o nosso gol, se o gol no futebol é o objetivo maior, o nosso gol na vida da igreja, o nosso propósito maior, a nossa tarefa prioritária, tem que ser alcançar novas pessoas. A igreja que começa a ficar lá fechadinha dentro de si mesma, a pessoa vem, no dia a dia ele vive qualquer tipo de vida, aí chega domingo, agora eu vou sentar aqui, vou ouvir uma boa música, que bom que o Cantores da Esperança vai cantar, que gostoso, eles ensaiaram, gastaram tempo para isso, vão ouvir uma mensagem, quem sabe tem um consolo, tem uma oração por mim, estou precisando de oração. Tudo isso é válido, tudo isso é bom, mas se a igreja fica só aí e não se importa mais com as pessoas, a igreja deixa de ser sal e luz, aí a igreja está com um sério problema e precisa de avivamento. Sabe por quê, amados irmãos? Veja o que a Bíblia diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Nós somos embaixadores de Cristo, nós devemos levar a mensagem. Algumas barreiras nos impedem, às vezes, a alcançarmos pessoas. Às vezes é a ignorância, né? A gente nunca foi preparado para evangelizar, e você pode achar, não, isso é coisa lá do pastor, aqueles que sabem fazer aqueles apelos. No máximo que eu posso fazer é por uma pessoa sentada do meu lado no culto e ficar orando por ela, e o pastor que faça lá o apelo. Isso é uma barreira que impede. Às vezes o temor, vai que eu estou falando de Jesus para uma pessoa e ela pergunte de onde que saiu a mulher de Caim, aí eu não vou saber responder, né? Coisas assim. Às vezes é indiferença, né? Olha, já falei, já entreguei um folhetinho, não posso fazer mais nada, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu estou cheio de tantos problemas, eu tenho tanta conta para pagar, e cada um por si, Deus por todos, porque a coisa está difícil. Às vezes são experiências negativas, né? Você tentou algum dia evangelizar e não foi muito legal, né? Uma vez eu fui a uma casa fazer evangelismo, né? E eu estava com aquele plano de salvação, era bem novinho, eu sou novinho ainda, né, gente? Esse negócio de eu era bem novinho, mas eu estava fazendo um seminário, e aí tinha um plano, a gente tinha que fazer um projeto de evangelização. E eu cheguei, não, aliás, foi logo depois de sair do seminário que a gente fez um curso pós-seminário. E aí eu fui à casa de um senhor e eu estava com as respostas tudo prontinha, com as perguntas todas prontinhas, só que esqueceram de combinar as respostas com ele, né? E eu perguntei assim, pois por exemplo, o senhor não concorda que todos pecaram? Aí ele disse assim, não. Eu falei, o senhor nunca pecou? Ele falou, não.
Eu falei, meu Deus, como é que continua agora? Naquele dia eu bati, eu não tive saída. Eu falei, então muito obrigado por ter recebido. Os caras nunca pecou, que eu vou falar do plano de Jesus. Jesus veio para morrer pelo pecado, acabou a evangelização. Muito obrigado, então. Né? E eu ainda fui um pouquinho à frente, fui um pouquinho ousado, falei assim, o senhor nunca mentiu? Não, nunca menti. Falei, que mentiroso. Mas podia sair dali e falar assim, não vou nem para a próxima casa, vai que o cara me dá uma outra, eu acho que eu estou precisando estudar mais, né? Mas não foi assim, eu não parei naquela casa, e aquele dia de evangelização foi um grande sucesso naquele bairro. Vamos seguir rapidamente, posto isso aí, as pegadas de alguém chamado Filipe. Filipe era um discípulo de Jesus, e lá em Atos, no capítulo 8, versículos 23 a 40, nós temos essa história. E nós vamos aprender então, com esse discípulo de Jesus, os princípios dos apaixonados por Deus e por pessoas, que nos ajudarão no cumprimento da missão da evangelização. Tem princípios que a gente aprende nessa história. Queria que, se você pudesse guardar 4. A primeira é sensibilidade. Gente, a gente não evangeliza direito sem ser sensível. E aí depois nós vamos aprender o que significa isso. Atitude. Também não adianta só a gente ficar, olha só, o mundo está sofrendo, as pessoas estão morrendo. Só ficar chorando não vai adiantar nada, tem que ter atitude. E atitude significa também estabelecer conexão, ter conexão com a pessoa. E ser objetivo, ou seja, às vezes a gente estabelece conexão com a pessoa, mas fica naquele negócio. Um dia um pastor chegou, foi buscar, tinha que ir para o aeroporto, e ele chamou um taxista, e chegou lá, e ele era um homem muito evangelista, e ele começou a falar, como é que vai a sua família? E ele usava essa estratégia. Ele tinha um acróstico que ele seguia, chamava Fiel. Então, no Fiel, ele lembrava, conversar sobre a família, e tal. E depois, o I era de interesses. Aí ele viu que tinha um símbolo de um time, eu não me lembro muito bem qual era, talvez eu não me lembro, porque devia ser do Palmeiras. Mas aí, estava lá um símbolo, e ele começou a conversar, e depois ele foi entrando, e o senhor perguntou para ele assim, o senhor estou vendo aí o senhor com uma Bíblia na mão, o senhor é evangélico? Aí falou, sim. Falou, então, eu tenho um vizinho que é evangélico também. É? Ele falou, o cara vai falar que o vizinho deu mau testemunho. Mas foi pelo contrário, disse, puxa, como eu admiro a família daquele vizinho. Eu não ouço aquele vizinho gritar, não ouço aquele vizinho brigar. Os filhos dele, olha, toda vez eu vejo limpinho, sai para a escola, ele pega o carro dele, leva o filho da escola, dali a pouco está voltando, todo mundo almoçando junto em casa, chega no domingo, todo domingo a gente vê aquele movimento, o pessoal indo para a igreja, como eu admiro aquela família. Ela falou assim, então por que o senhor não foi? Não vai com ele na igreja. Ele falou, não, ele nunca me convidou. Faltou objetividade, né? Nós devemos estar abertos e alertas para recebermos direção da parte de Deus. Isso é sensibilidade. E mais uma vez, repito, não é só ficar chorando sobre as coisas ruins que estão acontecendo, enquanto que a consciência que a coisa está mal é necessária para haver sensibilidade. Sem conscientização não há sensibilização. Mas não é só ficar na parte de ter ciência e ganhar consciência de que a coisa está ruim. É preciso ter sensibilidade. Veja só o que diz o texto no versículo 26 do capítulo que eu já citei. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Gente, nunca um anjo apareceu para mim e falou alguma coisa comigo, nunca.
eu não sei se alguém aqui já conversou com um anjo. Sim, como essa experiência aqui, já pensou? E o anjo apareceu. Eu não tenho ouvido muitas experiências como essas. E eu fico me perguntando por que isso não acontece. Obviamente, Deus fala de outras maneiras hoje. E naquele tempo, não tinha a Bíblia propriamente escrita. E Deus usa várias ferramentas. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Filipe, ele era sensível à voz de Deus. E como que você ganha sensibilidade à voz de Deus? Estando em intimidade com o Senhor. Se você vive, se eu e você vivemos num corre-corre direto, né? Isso pode acontecer também com o pastor, com o evangelista, com o apóstolo, com o mestre. O cara está lá ensinando a palavra, mas num ativismo, e não peraí, vou parar um tempo, me concentrar, deixa eu ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Quando a gente está em intimidade com o Pai, aí Ele revela coisas grandes. Veja que o Filipe lá em oração, ele recebeu uma direção de Deus. Ele estava em Jerusalém. Jerusalém era o lugar dos holofotes. Porque todo mundo estava em Jerusalém, todo mundo procurava e queria ver um apóstolo, um discípulo de Jesus, alguém que andou com Jesus, porque muitos milagres estavam acontecendo, todo mundo fluía para Jerusalém, e quem estava lá estava falando Pedro para milhares de pessoas, num sermão só, 3.000 pessoas resolveram seguir o cristianismo. E não era como 3.000 pessoas se decidirem hoje. Os 3.000 que se decidissem no passado tinham que enfrentar até ameaça de morte. E todo mundo queria sair de lá, ficar lá e ouvir e tal, e aquela multidão, e a igreja toda reunida, e era gostoso ficar lá. Mas aquele homem que estava era sensível à voz de Deus, ele ouviu Deus falando: sai daí, no lugar dos holofotes, eu vou te levar para o deserto, para você falar para uma pessoa só. Ele sai dos holofotes e vai para o anonimato, vai para o anonimato, sai da multidão e vai para uma pessoa. Aí veja só, amados irmãos, primeiro princípio é você ter sensibilidade. Sensibilidade você ganha quando você está em intimidade com Deus, e Deus vai falar para você. Às vezes aquilo que parece óbvio, para Deus não é assim. Depois, é a atitude. Ele se levantou e partiu. Levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito, lembra da sensibilidade? E o Espírito disse, primeiro o anjo, agora o Espírito, disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Às vezes, quando você é sensível ao Espírito, até corre o risco de pagar um mico. E ele podia, veja bem, amados irmãos, o Filipe, cumprindo o que o Espírito Santo estava dizendo, ele podia ser confundido com um ladrão, porque o homem que estava na carruagem era rico. O homem que estava na carruagem era rico. Ele era encarregado de todos os tesouros de Candace, era um oficial importante, e ele devia ter algum dinheiro naquela carruagem. Agora imagina um cara começa a correr para acompanhar a carruagem, e obviamente ele não era nenhum Bolt lá da corrida, não era não. A carruagem naquela época era puxada por boi, e o boi anda devagar, ele precisava dar um trote assim para ir acompanhando. Mas o cara chega e fala assim: o que é que esse cara está correndo aqui? Amados irmãos, muitas vezes a gente diz: eu não, que isso, cara, vou ser envergonhado lá, esse cara não quer ouvir não, tem gente que vai gozar na minha cara ainda e tal. Filipe não estava preocupado com isso, ele ouvia a voz do Espírito, ele não estava importando, ele só era servo. Eu sou servo,
Se passar vergonha, passei, porque eu não vou sentir envergonhado de obedecer o Espírito. Se ele ouviu, ele estava lá, e ele estava se importando, porque aquilo lá era uma pessoa, era uma vida que precisava ouvir, não importa se ele era rico ou pobre, a igreja primitiva era assim, esse homem era muito rico, então não importa. O Espírito Santo revelou o necessário para a ação. O destino, mandou para o sul de Jerusalém, para Gaza, o destinatário, um oficial eunuco, etíope, e a mensagem, Isaías 53, 3 a 8. Esses dias eu estava orando aqui na reunião de oração, e falando com Deus, eu estou aqui, Senhor, e sinceridade, irmãos, a gente vai vivendo na igreja durante algum tempo, parece que vão acabando os amigos não crentes, né? Porque você já falou, todo mundo que está à sua volta já sabe que você já sabe que você prega, já sabe. Aí parece que para preencher um nome com 10 pessoas, fica... Como que eu vou preencher 10? Eu não conheço mais 10 pessoas que precisam. Parece que eu conheço, que ainda não sei. Eu falo todo dia. Mas Deus começou a ministrar no meu coração, e uma das coisas que aconteceu naquele dia que eu estava conversando isso com Deus, é que tocou o celular. Tocar o celular na reunião de oração, senhor. Desculpa aí, irmãos, mas ainda bem que só estava no vibrando, né? Mas eu peguei o celular e olhei, e era o zelador do condomínio onde eu moro. Aí eu falei, ixi, porque o que a gente já pensa, né? Está vazando alguma coisa. Está vazando água, quebrou alguma coisa, e não tinha ninguém em casa, porque a Tânia tinha saído para dar aula, a princesa Tânia Mara é professora, né? Então aí não tinha, os meninos não estavam lá, todos tinham saído para trabalhar, e eu estava aqui na reunião de oração, era cedo ainda, mas não tinha mais ninguém lá, e aí eu falei assim, vou ligar, né? Vou atender, e atendi, seu Paulo, aconteceu alguma coisa aí e tal. E ele disse, não, olha, é só uma pessoa aqui, eu estou no apartamento dela, ela está precisando de oração. Eu falei, eu estou orando o quê? Para pôr um nome aqui, uma família inteira para ser alcançada no meu condomínio. E eu tenho certeza que, a exemplo de Filipe, foi o Espírito Santo que estava ouvindo a oração, e foi lá na casa da mulher, teve um problema lá, e a filha dela, a própria filha, disse para a mãe, olha, vamos procurar ajuda, porque a gente já procurou em uma porção de coisa, a gente precisa dessa ajuda. O Espírito Santo, quando a gente se importa de verdade, o Espírito Santo vai fazer. Qual que é o desejo de Deus? Não é que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento, e que nenhum só se perca? Pois é. Porque, amados irmãos, não adianta de nada nós sermos sensíveis à voz do Senhor, mas não sermos obedientes. Por isso, a gente precisa ir e anunciar as novas pessoas, anunciar Cristo a novas pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor das suas vidas, Salvador, que estão precisando de ajuda, estão clamando por ajuda. Nós precisamos ir até essas pessoas e estabelecer uma conexão. A conexão que o Espírito estava estabelecendo com aquela pessoa era aquela dificuldade que ela estava tendo e que não sabia exatamente como responder. A conexão, Filipe se conecta ao universo do etíope fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava lendo. Esses dias eu estava orando, eu morava ainda, eu acabei de mudar agora, mas eu estava morando em outro condomínio, eu estou ainda evangelizando essa pessoa. Eu sempre falava, ele já tinha vindo, participou até do Grifac uma vez, não é Grifac, acho que foi do Grifabel, algum grifo. E ele viu, ficou lá sabendo, que eu quero tanto evangelizá-lo, né? Mas não achava conexão. O etíope, ele estava lendo aqui a palavra, e o Filipe estava correndo do lado dele, não vai dar tempo de ler tudo. Ele perguntou sobre o texto. O que você está falando? Estou lendo esse texto e não estou entendendo. Ele falou, opa, é agora. E foi lá buscar. Esse senhor, há pouco tempo atrás, teve uma morte na família dele. E a questão dele era o seguinte, assim, não, eu acho que existe vida depois da morte.
E aí a filha dele falou, eu conversando com ele, falou assim, tem o pastor aqui no prédio, né? Ele deve saber alguma coisa sobre isso, por que a gente não pergunta para ele? E aí, a conexão era aquela experiência que ele estava vivendo, daquela dor, daquela partida daquele parente. Então, nós precisamos estar atentos, ouvir as pessoas, fazer perguntas, ouvir de novo. Todos precisam de ouvir. Uma coisa que sempre ecoou, desde que eu aprendi isso, foi quando alguém disse que a gente não precisava de curso de oratória, a gente precisa de curso de escutatória, porque tem muita gente para falar e pouca gente para escutar, gente. E essa conexão tem que ter a disposição. Esteja disposto para fazer os esforços necessários para novas pessoas sendo alcançadas. Ele teve que esforçar até fisicamente, né, irmãos? No trote, o que você está fazendo aí? Vai. Não deve ter sido fácil ele. E se esforçando ali até que o cara para, e aí vai conversar. Tem um esforço, tem uma necessidade, eu preciso me esforçar. Paulo falava que ele chegava a ficar afadigado. Tem gente que não precisa tudo isso tal. Ele chegava a ficar afadigado. Mas é necessário que a gente tenha disposição, é necessário que a gente tenha empatia ao evangelizar, se colocar no lugar da outra pessoa, não só ficar tentando passar sermão. Se você não se consertar, você vai morrer e vai para o inferno. A pessoa fala, obrigado pela mensagem, você veio aqui na minha casa para me mandar para o inferno. Isso aí já tem um monte de gente me mandando. Eu quero saber como é que eu vou para o céu. E aí, a partir da necessidade, do ponto de vista daquela pessoa, estabelecer essa conexão. Depois de conectado, a gente tem que agir com sabedoria, com amor, com gentileza. E aí sermos objetivos. Depois desses passos, ter objetividade. Diante da abertura e oportunidade, Filipe, que era um evangelista, de forma direta e objetiva, ele anuncia Jesus. No texto aí do versículos 35 a 40, você vai ver que ele fala, a interpretação desse texto é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que Jesus Cristo é o Messias. E aí ele fala tão diretamente que o próprio eunuco fala assim, então eu vim de Jerusalém, eu vim do lugar, ele foi a Jerusalém para ir para um culto religioso, mas saiu de lá vazio, porque culto religioso não enche ninguém. Ele saiu de lá com as mesmas perguntas com as quais ele foi. Depois que ele estava saindo de Jerusalém, ele encontrou alguém que realmente, cheio do Espírito, lhe mostrou qual é a verdade da palavra. E aí, sem vacilar, ele anunciou Jesus. Nós também devemos ser assim, falar de Cristo. Ao fazermos isso, nós não vamos falar de religião, não vamos convencer a pessoa com discussões doutrinárias e polêmicas, mas falar de Jesus, quem Jesus é. Foi tão objetivo que aquele homem, ele perguntou para Filipe, olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Não, se você crê de todo o coração, pronto. Não precisou fazer 6 meses de aula de catecúmenos, né? A gente nem mais sabe o que é essa palavra, né? Mas ele não precisou, porque a mensagem foi tão objetiva e tão clara que o cara se convenceu. E que ele já conhecia os contextos, porque ele estava lendo o quê? Ele estava lendo a Bíblia. E ele estava vindo da onde? De Jerusalém, de um culto religioso. Ele conhecia a cultura judaica. Talvez ele fosse até um convertido ao judaísmo, mas não sabia interpretar as Escrituras. E o Filipe, cheio do Espírito, foi tão convincente e objetivo, que ele falou, eu quero ser batizado então. E foi batizado. Amados irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar agora e pedir a Deus que nos dê amor aos perdidos, que nos dê sensibilidade para nós. Feche seus olhos agora e comece a orar. Comece a orar, ore, 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 ore. Peça a Deus que Ele possa estar te dando sensibilidade para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Peça a Deus que você quer ter atitude de fazer alguma coisa por tudo isso que você está ficando sensível, de você estabelecer uma conexão
com aquelas pessoas que precisam. Deus vai te dar a oportunidade, e naquela oportunidade você vai ser objetivo. Então agora, em nome de Jesus, ore. Pai, nós temos uma oportunidade cada dia, todos os dias. São pessoas que nos rodeiam, mas às vezes, Deus, a gente está tão insensível, a gente está num corre-corre tão grande, tão cheio de objetivos, de coisas que vão ficar aqui na terra mesmo, não vão passar daqui. E Deus nos ajuda a sermos sensíveis, e depois Deus nos ajuda a tomar uma atitude em favor do necessitado, daquele que não tem Jesus. Sem Jesus, o cara pode ser rico, pode ter dinheiro, ou pode ser pobre, passando por muita necessidade, mas não vai adiantar, nem a sua pobreza vai salvar, nem a sua riqueza vai dar tudo que ele tem, tudo que ele precisa. Deus, nos ajuda a estabelecer conexões de salvação. Nos ajuda, ó Deus, quando as pessoas vierem, a gente ser cheio do Espírito para ser objetivo na evangelização. Por isso, ó Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia de nos ter alcançado. E todos que estamos aqui, estamos ouvindo a palavra como quem já possui Jesus. Porque Jesus é nosso, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ele. E nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Oh Deus, não tem como agradecer, não tem como pagar, mas nós queremos também anunciar isso a outras pessoas. Faz isso conosco, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito, suas consolações, o poder e a unção do Espírito, te abençoe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, e que te faça um anunciador sensível, disposto, conectado, objetivo para anunciar as boas novas do reino. Que eu oro em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar, vou chegar até ali a porta para cumprimentar os irmãos.